Olá, meus queridos amigos, você que nos acompanha pelo canal MAP. Estamos aqui para mais um programa PodMap. Faz um tempo que nós não gravamos, mas estamos aqui novamente com os nossos dois convidados, que é o irmão Edson e o irmão Isaías. Você como já me conhece, eu sou Elias. E hoje vamos dar início ao nosso estudo, um estudo bastante interessante. Vamos falar um pouco sobre o capítulo 58 do livro de Isaías. E neste momento eu queria passar a palavra para o nosso participante, o irmão Edson, e ele vai dar a introdução nesse estudo. Muito bem, então, como foi dito, né, fazia um tempo já que a gente não gravava mais, né, devido a alguns afazeres, né, que a gente temos aqui no nosso ministério e estava um pouco corrido ultimamente, né, e a gente não gravou mais e já éramos para ter gravado, né, esse assunto, que é Isaías 58, o título da minha Bíblia diz o jejum escolhido, né, e é um capítulo, assim, que ele é bem intrigante, né? Porque há controvérsias, né? Mas nós vamos dar início aqui. Eu quero ler aqui os 3 primeiros versos. Depois eu quero ler algo aqui no Espírito de Profecia que nos chama a atenção. E diz assim, ó. Na minha tradução diz que clama em alta voz, não poupe. Ergue tua voz como uma trombeta e mostra ao meu povo a transgressão dele. E à casa de Jacó os seus pecados. Então veja bem que já começa aqui de uma forma que, como eu disse, bem intrigante e parece assim que soa como até como algo agressivo, né? No primeiro instante em que a gente lê, né? Mas sabemos que não é disso que se trata, né? Não é algo Sim. agressivo, não é algo que venha a ser um ataque, né? Sim. Mas sim como se fosse um pedido, né? Um clamor, assim, no sentido de conciliar, né? No sentido de fazer com que o povo, né, possa ter consciência, né, das decisões que estão sendo tomadas, né? E aqui no Espírito de Profecia diz assim, ó: peço a vocês novamente que considerem Isaías 58, o qual abre um amplo e extenso vinhedo que deve ser trabalhado de acordo com as diretrizes que o Senhor estabeleceu. Quando isso for feito, haverá um aumento das fontes morais e a igreja não mais permanecerá quase estagnada. Então, assim, nós não vamos ler todo o capítulo de forma decorrente aqui, mas vamos tratar, né, alguns pontos que chamam bastante atenção. E antes de eu passar para o irmão Isaías, eu quero deixar aqui uma questão aqui bem interessante, que é, se nós, ao lermos aqui, né, nós vamos perceber que quando Deus ele faz ele clama, né? Ele pede para que clama, né, em alta voz, né? Ou seja, aqui diz que não é para você atacar em alta voz, né? É clamar em alta voz, né? Hoje, né, estudarmos esse ponto e ver que de fato, né, o povo estava deixando a desejar, né? E Deus vem usando o profeta para essas repreensões. Como o irmão me falou, né? Aqui em Isaías 58, Deus dá a mensagem ao seu povo, não com o intuito de atacar ou difamar, sabe? A gente sabe que toda a mensagem de Deus, a Bíblia fala, né, que ele repreende a todos quanto amam. Então, tipo, quando Deus ele vem até o pecador e mostra o seu erro ali, isso a gente encontra tipo na mensagem da justificação pela fé, né? Ele não vem para poder difamar o pecador. Ele vem para poder tipo consertar e fazer com que o pecador entenda do seu pecado, entendeu? Para que ele, o pecador, esteja correto perante ele, sabe? Ou seja, tipo, é uma advertência de amor. É diferente da advertência do mundo, né? Tipo, a gente adverte para punir. Deus adverte para corrigir, sabe? Tipo, para salvar. Tipo, é totalmente diferente da correção humana, né? E aqui Deus ele fala, Isaías 58 ele vai mais diretamente ao povo de Israel, né? Ao povo de Deus, que ele fala que mostre ao meu povo a transgressão dele e à casa de Jacó os seus pecados. Então, Isaías 58 é uma mensagem diretamente ao povo escolhido de Deus, né? Ao povo, vamos supor, o povo que recebeu todos os oráculos de Deus, todas as verdades, podemos dizer, o povo remanescente de Deus, sabe? O povo que
recebeu ali todas as advertências, recebeu todos os oráculos do céu. E Deus ali, através do profeta Isaías, vai lá e vai corrigir o seu povo. Né? E aí Deus manda para o atalaia não poupar em advertir o povo, clamar em alta voz, erguer a tua voz como uma trombeta, ou seja, não poupe, fale abertamente, sabe? A transgressão do meu povo. Porque isso tipo, Deus fala isso com o intuito de salvar o povo, sabe? De fazer com que eles entendam a transgressão deles. O primeiro passo da abdicação pela fé é o reconhecimento, né? Reconhecer que nós somos pecadores, que nós erramos, porque através do reconhecimento vem um senso de necessidade, né? Então, acredito que aqui Isaías 58, tipo, ele vem tratando isso, né? Anuncia ao meu povo a sua transgressão, para que ele veja os seus pecados, reconheça os seus pecados, e aí, ou seja, sintam necessidade de realmente fazer o que é certo, de realmente me buscar, né? Eu vejo uma questão bem interessante nessa advertência que hoje o povo de Deus, infelizmente, parece que tem tapado os ouvidos, né, para poder ouvir e muitas das vezes não só tapado os ouvidos, mas só que não tem se seguido como Deus ele tem advertido aqui ao povo, né, clamar em alta voz e dizer, chamar o pecado pelo nome, Sim, sim. vamos se dizer assim, né? Em outras palavras, É o mais correto, claro, né? Então, a profecia do Senhor, ela fala, né, quando falar, advertir, quando advertir o povo, você não vai difamar, você não vai... Porque se você olhar os princípios da Bíblia, ela fala, né, ali em Mateus, ele vai nos dizer, né, antes de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tira a trave do teu. Então, o objetivo de você advertir não é você difamar. Então, sim. a mesma coisa como o Deus ele quer que nós façamos, é o que ele faz. Ele corrige. Mas só que, infelizmente, hoje, o povo de Deus, ele parece que tem tantos que têm dado a mensagem, né, tantos que têm ouvido. Tem se retido na questão de proclamar essa mensagem, como chamar o pecado pelo nome, como Deus ele advertiu aqui, né? Ele orientou aqui. O pecado, infelizmente, não tem sido chamado pelo nome de fato, como deveria, né? E a gente vê aqui na continuação, no versículo 2, aí ele fala: contudo, eles me buscam diariamente e têm prazer em conhecer meus caminhos, como a nação que fez justiça e não abandonou o estatuto de seu Deus. Eles me pedem o estatuto de justiça. Eles sentem prazer em aproximar-se de Deus. Olha só. Eles buscavam a Deus diariamente, na visão deles, eles buscavam a Deus diariamente, tinha prazer em se aproximar de Deus, e mesmo assim, Deus fala, ó, corrija eles. Porque, tipo, o que eles estão fazendo, eles estão tentando se aproximar de mim, estão tentando me agradar, estão tentando fazer as coisas dos estatutos de seu Deus, só que não é assim, tipo, parece meio que paradoxo de advirta o povo. Aí, por quê? Aí eu imagino o profeta perguntando, por quê? Aí ele fala, eles me buscam diariamente, têm prazer em fazer, em me buscar. Aí se a gente continuar, ele vai falar, eles jejuam e dizem, por que nós jejuamos e tu não notas? Tipo, se questionando o poder, mas Senhor, eu jejuo e tu não notas? Eu tenho prazer de guardar a lei, de me aproximar de ti e tal. Cadê ele fala aqui, ó? Temos afligido nossa alma e tu não tomas conhecimento? Aí Deus vai lá e fala, né? Eis que no dia de vosso jejum vocês encontram vossos próprios desejos e extorquir todos os vossos trabalhadores. Eis que vós jejuais por rixas e discussão, e para afligir com o punho da perversidade. Vós não jejuares como fazei neste dia, para fazer a vossa voz ser ouvida no alto. Ou seja, o que dá a entender é que o povo estava buscando se aproximar de Deus, não de acordo com o que Deus pediu. É muito semelhante com o que aconteceu com Caim, a oferta ali de Caim.
Ele fez a oferta, a gente sabe na história de Caim, ele fez uma oferta ali para Deus, só que ele não fez como Deus pediu, de acordo com o que Deus pediu. Ele fez de acordo O seu coração, com que de acordo com o a que sua ele vontade queria, própria. entendeu? Não, eu vou agradar a Deus assim. É assim que eu vou agradar a Deus. E aí a gente sabe que a profetisa fala que ali Caim ele era a justiça própria. E aqui o que estava acontecendo com esses homens aqui é Isaías 58, justiça própria. Eles estavam jejuando, buscando ao Senhor. E o engraçado é que no decorrer do versículo a gente vai ver que Deus mostra que era justiça própria, na verdade, entendeu? O próprio Deus vai destrinchando. Tudo bem, vocês fazem isso. Mas olha o que vocês fazem. Olha o motivo por que vocês fazem isso. Olha a... Como é que eu posso falar? A motivação do seu coração para você fazer isso. Entendeu? Então, tipo, era totalmente uma justiça própria, sabe? Era fazer, e aí eles acreditavam, imagino eu, que por eu fazer aquilo, então eu me torno merecedor, né? Entendeu? Assim como semelhantemente a questão de Saul, né? De Saul também. Como Deus ele pediu para matar o rei, matar aquele rei, né? Que eu não me recordo o nome dele, acho que está ali 1 Samuel 14, se eu não estou enganado. E aí pede para matar o rei, matar toda aquela nação. Porém, Samuel passou a madrugada toda em oração para que o Senhor revelasse a vontade dele. Só que aí quando Saul chega lá com a tropa, separa primeiro um povo, que foi um povo que ajudou o povo de Deus em um determinado momento, e mata o povo mata aquela nação. Mas só que aí ele deixa o rei vivo, ao contrário do que Deus tinha pedido, e separa uma parte dos melhores rebanhos. Retém, né? Separa ali os melhores e tal. Só que aí o Senhor já tinha pedido falado com Samuel, que rejeitou Saul como rei, pelo fato de Saul fazer uma coisa que não era de acordo com o que Deus tinha pedido. Então ele acabou fazendo aquilo que para ele era a motivação dele, que era o melhor. E quando Samuel chega lá para advertir ele fala: não, eu tenho feito a vontade do Senhor. Mas só que anteriormente, durante a madrugada, Deus já tinha falado para Samuel que Saul não está fazendo a minha vontade. Só que aí, quando Samuel chega lá, ele fala para Samuel: eu estou fazendo a vontade de Deus. Ou seja, aos olhos de Saul, ele estava fazendo a vontade de Deus, mas aos olhos de Deus, ele não estava mais fazendo a vontade dele. A mesma coisa. A gente tem que prestar atenção naquilo que Deus pede, né? Justamente, então, justamente. Por exemplo, tu não encontra na palavra de Deus que você não deve guardar nenhum outro dia a não ser o sábado. Ele dá ordem para guardar o sábado. Né? Você não guarda a segunda, não guarda a terça, não guarda a quarta, não guarde o domingo. Não, ele só guarde o sábado. A ordem dele é essa, né? Sim. Então, muitas vezes a gente fica, como costumo falar, fica filosofando essas questões. Mas ele não disse que não deve guardar o domingo. Mas ele não disse que não deve guardar a sexta. Mas ele disse para guardar qual dia? O sábado, você guarde o sábado, né? Então aqui, eu quero ler aqui um detalhe aqui que fala assim, diz assim, no contexto ali de Isaías 58, né? Sem palavras de elogio, deve dar-lhes a mensagem. Mostra ao meu povo a transgressão dele e à casa de Jacó os seus pecados. Mostra-lhes onde está errando. Mostra onde está o erro, né? Diz, coloque-se diante dele o seu perigo. Né? Ou seja, é para mostrar de forma exata. Então, assim, por exemplo, onde está o erro? O erro está X, por exemplo. O que eu devo fazer? Eu devo fechar os olhos e fazer que nada está acontecendo? E diz aqui também, o povo de quem o profeta falou fazia grande profissão de piedade e destacava seu jejum e outras formas exteriores, né? E como evidência de sua piedade, mas suas ações estavam manchadas pela lepra do egoísmo e da ambição. Tudo quanto tinham ou haviam recebido primeiro de Deus. Ele prodigava seus bens para que eles pudessem ser sua mão ajudadora, para fazer o que Cristo teria feito se estivesse em seu lugar.
representando devidamente os princípios do céu. Então, o que o povo vivia de aparência. Vivia de aparência. Sim. E agora, para complementar ali em cima, ali, quando fala, ó, sem palavras de elogio. Isso lembra a igreja Laodiceia? Lembra em Apocalipse fala que não há um elogio? Sim. Para nós, para mim, para você, para a nossa igreja, para este povo, não há um elogio. Essa é a nossa condição. Isso. E ponto final. Né? Agora, tem duas classes de pessoa. Nós somos uma ou outra. Somos aquela que reconhecemos ou somos aquela que não reconhecemos. Não precisa ir muito longe para poder. É simples assim. Entendeu? Sim. Né? Ou a gente reconhece que nós estamos realmente, que o profeta está falando para mim, para você e para o povo dele, Sim. ou não. Mas só que aí, essa como você falou, né? Reconhece primeiro a sua condição. Reconhece que aquela mensagem ali o Senhor está falando para ti, é para você, não é para Isaías, não é para o Edson, está falando para mim. Então eu preciso reconhecer que aquilo ali é para mim. Entendeu? Ao invés de chegar e falar, pô, eu acho que ali combina com o Edson. Aquilo ali acho que combina com Isaías. Então, é isso que o ser humano hoje a gente tem feito, né? Parece que a nossa natureza ela usa isso aí, tipo, essa estratégia, para não ter que lidar com a culpa, sabe, da sua transgressão, Sim. do seu pecado. Porque lidar com a culpa, ninguém quer, é algo ruim. É o peso da culpa do pecado. Mas a gente sabe que a gente tem que sentir o peso da culpa do pecado para a gente entender o que o pecado ocasionou com a gente e com o nosso Salvador, né? Como diz, tipo, o pecado, ele destrói tanto a gente quanto as pessoas o pecado que a gente comete. Destrói tanto a gente quanto as pessoas que estão perto, que a gente ama, a nossa família, a nossa esposa. E, acima de tudo, destrói, fere o nosso Salvador, né? O nosso Jesus. Então, a gente tem que ter isso em consciência. Mas, mesmo assim, mesmo o ser humano sabendo dessas coisas, ele ainda continua a cometer. A dureza do coração, né? Por isso que, a partir desse princípio que eu sempre falo para ele, né? Eu dei para falar isso bastante agora. É a partir disso que, tipo, nós não somos merecedores de nada. Exatamente. Aqui diz assim, ó. Essa mensagem será pregada, quer os homens aceitem ou rejeitem. Assim como nos dias de Cristo, haverá intensas conspirações dos poderes das trevas. Mas a mensagem não deve ser amortecida com palavras suaves ou discursos atraentes, que proclamem paz, paz, quando não há paz para aqueles que estão se afastando de Deus. Para o perverso, diz o meu Deus, não há paz. Depois diz assim, ó, o capítulo inteiro se aplica àqueles que vivem neste período da história da Terra. Considere este capítulo cuidadosamente, pois ele se cumprirá. Então veja bem, nós não vivemos hoje num tempo de paz. Nós não vivemos num tempo de paz. Nós vivemos num tempo perigoso. Sim. Né? E a mensagem deve ser pregada. A mensagem vai ser pregada. E eu costumo dizer, e é o que está na palavra de Deus, primeiro na Judéia, Jesus disse, depois em Samaria e até os confins do mundo. Ela vai ser pregada. E assim, ó, cada um sabe de sua vida, né? Cada um sabe das suas condições. Deus é quem está guiando a sua igreja. Sim. Agora, nós temos que prestar atenção também no detalhe. Deus está guiando a sua igreja. Mas antes de existir a igreja, 4 paredes, existe um movimento. Antes da igreja ter CNPJ, ela já existia. Sim. Então, muitas pessoas, quando eu digo isso, elas não gostam. Mas é uma realidade. Futuramente, se a igreja, por a ocasião aí da perseguição e vão ser confiscados, né, os bens, que ela não existe mais, não tem mais CNPJ, não tem mais 4 paredes, ela vai deixar de existir? Jamais. Ela não vai deixar de existir. O movimento, ele sempre vai existir, né? Então, assim, ó, nós temos que ter essa consciência. E sabemos que muitas pessoas, eu hoje penso que, como eu falei, Deus é que cuida da sua igreja. Mas há pessoas que muitas vezes têm consciência também da situação
que a igreja se encontra, que nós nos encontramos, que muitas vezes ficam, de uma certa forma, suavizando, né? Ou seja, não fica se posicionando, sabe? Para clarificar melhor, a pessoa não tem aquela situação da qual você não é a favor, não é contra, e você não se posiciona e fica ali na sua neutralidade, né? E o Espírito de Profecia fala que neutralidade num tempo de crise é um pecado grave. Sim. Então, veja bem, não é questão de você, como diz o ditado popular aqui, botar a boca no trombone, mas é você se posicionar. Né? Olha, esse não é o caminho ideal, isso não está certo. Será que nós não estamos indo por um rumo diferente? Sim. Ah, mas eu acho isso. Não, mas a Bíblia diz assim. Eu prefiro ir... Através do seu posicionamento, outras pessoas podem se posicionar. Se posicionar, podem aceitar Cristo. Aí é que tá. Eu estava analisando essas questões e nós temos que nos posicionar. Eu sempre tive isso comigo, né? Um posicionamento. Sim. Né? Muitas vezes a gente não quer criar desconforto. Claro, tem sua hora de vida, tem toda essa questão. Mas o posicionamento nós precisamos ter. Né? Naquilo no assim diz o Senhor, ou no assim eu acho, no assim eu penso. Né? O assim diz o Senhor deve ser acima de tudo, né? Na vida de cada um. Né? Sim, com certeza. E para complementar, aqui diz o seguinte, ó. Os ministros de Deus têm sido culpados do pecado de não obedecer um assim diz o Senhor. Então veja bem, aqui falando de ministro, né, inclui tanto leigos quanto, vamos dizer, pastores, né, liderança. Sim. Porque aqueles que ministram a palavra, né, nós estamos aqui ministrando a palavra, né, mas não somos, vamos dizer assim, pastores credenciados, mas estamos ministrando a palavra. Então isso se aplica tanto para líder credenciado como para nós. Né? Um assim diz o Senhor. Então assim, ó, é aquilo que eu estava falando. Né? Muitas vezes fizemos o assim eu penso. E diz assim, ó, e tem levado os membros de sua igreja a observar ritos que não têm fundamento na sua palavra. Mas estão em oposição direta à sua lei. E depois continua aqui falando, né? Depois fala, são culpados como os sacerdotes e os governantes na época de Cristo, por induzirem o povo ao erro. Então, vem, olha a influência que tem um posicionamento. Olha só, este podcast, por mais simples e humilde que seja, tem influência sobre alguém. Sim, com certeza. Todo mundo tem sua esfera de influência. O pai de família, ele tem influência na sua família. Se o pai de família tomar uma decisão errada, ele vai influenciar a mulher e os filhos ou não? Vai. Sim, claro. Se o meu pai pode fazer, eu também faço. Muitos fazem isso. Né? Sim. Daí as pessoas dizem, mas o pregador Edson faz, eu também faço. O pregador Isaías, o pregador Elias, eu vi ele fazendo, eu acho que pode. Sim. O pastor fez, mas o pastor disse que não tem problema. Mas o ancião falou que não tem problema. Então, olha só, nós vivemos hoje uma época que nós estamos o assim eu penso, o assim diz o pastor, o assim diz o Edson, o assim diz as pessoas. Nós temos que entender, isso aí é crucial, é a palavra de Deus. Só que o problema é que muitas vezes tu vai ser um peixe fora da água. Porque você vai ver uma multidão tomando um caminho, e você vai ter que tomar um caminho diferente. Daí você talvez não quer ser constrangido, e você, Sim. como se diz, a Maria vai com as outras, né? E acontece isso. E isso acontece por cada um de nós se nós não tomar cuidado. Entende? Então é algo que nós devemos observar. Porque quando você não escolhe, você já escolheu, né? Quando não escolhe, Tem aquele texto, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? A partir desse texto aí, o princípio que esse texto traz já leva o cara a refletir, não. Assim diz o Senhor é o verdadeiro e assim diz qualquer outra coisa é mentira. Eu estava lendo um texto essa semana estudando e aí a profecia do Senhor, ela traz uma mensagem bastante interessante. Ela fala em relação basicamente em relação a isso, ao posicionamento. E posicionamento e escolhas diante da mensagem. De que quando você não busca tendo a possibilidade de obter a luz, você vai ser cobrado como se tivesse rejeitado essa luz.
Então é a mesma coisa de como você tivesse. Ah, você está vendo ali que o posicionamento é aquele ali, assim diz o Senhor. A Bíblia está falando que o caminho é aquele. Só que a grande maioria está dizendo que é diferente. Não, a gente chegou em uma conclusão que X pessoas decidiram assim e X pessoas decidiram assim. Então a maioria que decidiu, mesmo que não esteja de acordo com aquilo que está dizendo a palavra, a maioria ganhou. Eu vi um vídeo uma vez, vou falar aqui rapidinho, um teste social que foi feito. Um rapaz entrou numa sala, eu não me lembro exatamente como foi, mas já foi combinado, menos aquele rapaz que entrou. As pessoas estavam sentadas numa sala de aula, eu não me recordo exatamente como era, mas é mais ou menos como eu vou falar aqui. E tinha uma cor. Já viu? Já vi. É mais ou menos assim. Uhum. E daí ele entrava, que cor é aquela? Ah, aquela é preto. Os outros diziam, não, é azul, mas era preto. E todo mundo foi falando que era. A sala toda falando que Fala que era uma cor diferente do que estava ali. azul, azul, azul. E ele depois perguntaram. Ele falou que era a cor. Então, veja só O a ambiente, a influência. influência do ambiente muda o posicionamento da pessoa. Exatamente. Mesmo ela vendo, mesmo ela tendo certeza que não é aquilo que o mundo, todo mundo, eles falam, eles Por que será concordam. isso? Rapaz, olha, eu acho que a gente tem muita dificuldade de ser considerado como Diferente. Esse é o problema. Estamos diferente. A gente não quer estar num ambiente da qual a gente sabe que talvez não é bem-vindo, não é aceito, Sim. que tem problemas, né? Mas só que assim, ó, de acordo com o que nós estamos vendo aqui, é o seguinte: precisa ser falado sobre alguns pontos e alguns assuntos. Uhum. Quer seja ouvido ou não, quer aceitem ou não, precisa ser falado. Agora, vamos ter consequência? Vamos. Nós vamos ter consequência. Só que nós temos que entender que temos uma escolha a fazer. Reconhecer primeiramente a nossa condição, né? Depois, de uma certa forma, né, no momento em que somos ajudados por Cristo, que Ele vai fazendo a obra, a gente vai vendo que é possível também ser realizada na vida do outro. Sim. E essa deve ser a nossa motivação. Não é porque eu vou falar que está com cisco no teu olho para te prejudicar, mas é porque eu quero que tu tire o cisco do teu olho, porque vai ser melhor para ti. Né? Então é com esse espírito que nós devemos ter, né? E nós, assim, quando falamos sobre alguns pontos, né, que é inevitável, né, aqui quando fizemos nosso podcast, nosso estudo, né, não é de uma certa forma para atacar ou algo do tipo, né, é simplesmente porque essa é a nossa realidade. E alguns pontos precisam ser tratados, né? Nós precisamos reconhecer que eu tenho que reconhecer que na minha vida e na minha família eu tenho problemas a resolver. Eu tenho que reconhecer isso, né? E cada um de vocês aqui, nós temos que entender isso. No nosso ambiente, da qual nós vivemos, também temos problemas, porque somos pessoas. Sim. Né? E somos pessoas e onde tem pessoa tem como se diz lá, onde tem pessoa tem problema. Né? E é verdade, temos problemas. Agora, nós temos que, como se diz aqui, chamar o pecado pelo nome, primeiro na nossa vida, sim. Mas também devemos chamar o pecado pelo nome, como diz aqui, né? Ergue tua voz como uma trombeta e mostra o meu povo a transgressão dele e a casa de Jacó os seus pecados. O jejum de aflição que eles faziam, que eles estavam fazendo, era esse, né? Tipo, era algo exterior, né? Isso. Só que quando se a gente for, tipo... se a gente for comparar isso aqui, afligir a alma, eles faziam isso dizendo que estava afligindo a alma. Se você for comparar isso aí com Ezequiel lá do selamento, Ezequiel 9, né? Do selamento. Deus manda selar o povo dele que estavam afligindo a sua alma. E qual era a aflição que eles estavam tendo? Estavam chorando e gemendo pelas abominações que acontecia no meio do povo. Essa era o jejum e a aflição verdadeira que eles tinham que fazer, entendeu? Só que aqui o povo estava tipo, se afligindo. Tipo... É mandamento de homens, porque tipo, onde é que você encontra fazer isso aqui? É o que Deus fala. Seria este o jejum que eu escolhi, que um dia um homem incline a sua cabeça com jugo e estenda debaixo de si pano de saco em cinza? Aí você fala, o que é isso? Tem valor? Aí ele pega e fala,
chama, né, tu isto de jejum e de aceitável ao Senhor? Você vê que Deus faz uma pergunta, tipo, é uma pergunta já, tipo assim, mas é isso que você acha que é aceitável a mim? É isso que você acha que eu peço? Você leu as Escrituras e você achou que era isso que eu estava pedindo? Para dar a entender que Deus está falando assim. E aí ele continua. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Aí ele vai falar a verdade. Ele vai falar qual é o jejum que o povo não entendeu. O povo de tanto ler o jejum que Deus pede, ele não entendeu. Aí Deus vai lá e fala, ó, porventura não foi este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Você vê que o jejum que Deus descreve que era para fazer é totalmente diferente do que eles faziam e achava que era correto. E aí Deus continua. Porventura não é também, verso 7, que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Era este o jejum que Deus estava pedindo ao seu povo. Dia de jejum e afligir a alma. Você vê lá em Ezequiel a aflição que o povo tinha, né, o selado. Eles choravam e gemiam pelas abominações que os outros estavam cometendo. Ou seja, clamando, Senhor, mas não vai poupar o teu povo. Que nem o profeta Daniel, quando ele vai orar pelo teu povo, e o Ezequiel também, né, quando vê a destruição ali, né, na continuação de Ezequiel 9, aí ele fala, mas Senhor, não poupará o teu povo? Ou seja, interceder pelo povo, o povo está indo para o abismo e eles estão lá orando, gemindo, demonstrando, sabe, a empatia, o amor pelas almas. Então, o que a gente pode trazer para os nossos dias, aplicando também na mensagem da educação pela fé, que a gente tem pregado bastante aqui, falado no canal, as obras de Deus, elas são superiores às nossas. Vocês perceberam ali que fala sobre o jugo, né? Sobre os Sim. oprimidos. Uma pergunta assim para nós aqui refletir um pouco. Qual seria nos dias de hoje o jugo nos dias de hoje, né? Ou seja, a Espírito de Profecia fala aqui também que eles jejuavam e oravam pelos oprimidos, mas colocavam um fardo pesado sobre as pessoas, Sim. né? Ou seja, hipocrisia, né? Sim. Mas qual seria o jugo nos dias de hoje, né? É uma pergunta interessante, Sim. porque fala que essa profecia, né, é para os nossos dias, né? E olha só que coisa interessante que fala aqui, ó. O Senhor não deu ao homem o trabalho de colocar jugo sobre o pescoço do seu povo, atando-os de tal maneira que não estejam em liberdade de ir a ele para serem guiados por ele. Lembra que eu estava falando sobre a questão do assim diz o Senhor e o assim diz o ministro, o assim diz o fulano, assim diz as pessoas? Então, o jugo nos dias de hoje é a liberdade de consciência. Sim. Estão oprimindo o povo, não estão deixando o povo ter a liberdade de consciência para pensar. Você já parou para pensar nisso? Sim. Não temos liberdade para pensar. Isso tem um nome, ditadura. Sim. E Deus não trabalha dessa forma. Claro. Deus deu a liberdade para você pensar e para eu pensar. Sim. Nós somos pessoas, pensamos, somos diferentes. Agora as pessoas levam para o outro extremo e acham que cada um deve agir de jeito que bem entender. Não, nós temos um corpo de doutrina, nós temos ali os firmes fundamentos, não devemos sair disso. Mas também não é obrigado a ficar. Se a pessoa deseja sair, é livre. Mas cada um de nós temos que ter a liberdade de pensar e de se expressar. E dar sua opinião, e dizer o porquê, e dizer o que acha. Sim. Isso é natural. E para terminar aqui, diz que não é o propósito do Senhor que o seu povo se submeta ao seu próximo, que por sua vez depende inteiramente de Deus. Não é da vontade dele que eu me submeto a você. Eu me submeto a você e você se submete a mim. Está entendendo? Isso é algo que assim, ó,
vou ser bem honesto em falar, nós não vimos isso hoje. As pessoas estão assim, ó, cada vez mais dependente. Uhum. E quando daí isso vai fazendo com que a pessoa ela fica, o seu ego, isso prejudica quem é dependente, porque a pessoa sempre vai viver dependente, nunca vai ter pensamento próprio, mas daí aquele que vamos dizer assim, que rege a consciência do outro, vai ter dificuldade em quando uma pessoa pensar diferente, ela vai ter dificuldade de aceitar, porque ela se acostumou em guiar a mente do outro. Daí é a mesma coisa, como se diz, uma ovelha negra. Né? Toda eleição branca, mas quando aparece uma ovelha negra, todo mundo percebe. Então é complicado. Então, assim, ó, o jugo vem a ser hoje, aqui como nós lemos aqui, não ter a liberdade de pensar, liberdade em todos os pontos. Né? Você delega àquela pessoa um poder para que ela seja a sua consciência. Exato. E aí você dá o poder àquela pessoa. E a partir do momento que você pensar o contrário daquela pessoa, aquela pessoa, por você já ter delegado esse poder para ela vai achar que tem autoridade para decidir o seu caso. Então aqui o texto aqui que eu acabei de achar diz assim: mostre-lhe os pecados que estão cometendo, enquanto se orgulham da sua justiça. Aparenta estar buscando a Deus, mas o está esquecendo. Está esquecendo que Ele é um Deus de amor e compaixão, de paciência e bondade, que procede com justiça e com amorável misericórdia. Políticas mundanas têm permeado seus negócios e sua vida religiosa. Seu coração não está purificado pela verdade. Deus estima as suas cerimônias de humildade externa uma solene zombaria. Considera toda a sua farsa religiosa como um insulto a ele. Então a gente vê que ela fala que as pessoas estavam esquecendo que, na verdade, o Deus que a gente segue na Bíblia é um Deus de amor, de misericórdia. Que o jejum e a aflição de alma que ele estava pedindo não era para si próprio, sabe? Não era para se beneficiar a si mesmo, mas era para ajudar o próximo. Entendeu? Para ter compaixão, como você falou, eles botavam um jugo em cima dos outros, sabe? E o jejum que Deus pedia era que eles tirassem esse jugo, deixassem a pessoa livre, entendeu? Deixasse a pessoa livre, e aí a gente esquece que as obras de Deus são obras de amor, são obras de caridade, são obras de fazer o bem ao próximo. Tem um texto de Ellen White que ela fala que nos últimos dias a contrafação que Satanás vai fazer com o povo de Deus vai ser muito parecida, muito parecida. Milagres, sonhos, visões. E ela fala que uma coisa que vai diferenciar o povo, que vai ser chave assim, é o amor pelas almas. Porque a pessoa que vai estar ali de Cristo ali, né, no grupo de Cristo, ela não vai ter medo ou hesitar de dar a sua própria vida para salvar aquela alma. De o seu sangue ser semente para ser plantado no coração daquela pessoa. Entendeu? Ela fala que o amor genuíno pelas almas vai diferenciar. Quanto o grupo de Satanás que vai estar fazendo a contrafação, eles vão fazer tudo aquilo, mas eles não vão ter o amor genuíno. Muito bem. Então é isso, irmãos. Vamos chegando ao final de mais um programa PodMap. Agradeço você ter nos acompanhado até aqui. Peço encarecidamente que o senhor deixe o seu joinha, compartilhe essa preciosa mensagem e que Deus continue te abençoando. Amém.